Quando se tem esse tipo de documento, você desmascara ela. Mas quando você não tem, como por exemplo, como a gente fez com os plágios, né? Como a gente fez com a própria Bíblia, mostrando as heresias dela, as discrepâncias, as contradições, né? As falsas profecias. Isso aí a gente consegue pegar, entendeu? A gente consegue pegar e falar, ó, cara, ela falou que ia acontecer isso, não aconteceu, entendeu? Ela falou que a Inglaterra iria declarar guerra aos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Não aconteceu. Falou que Jerusalém nunca seria restaurada. Né? Aconteceu. O que ela dizia que não ia acontecer, acontecia. O que ela dizia que ia acontecer, não acontecia. Meu Deus, né? E nesse caso, a gente tem aí o relatório dos policiais e o relatório da corte. Então, quando a gente tem isso, a gente mostra e fica claro, né, gente? Fica claro. Tá? E o resto é crença falsa. Graça e paz, guerreiros, série Descortinando o Adventismo, volume 3. Hoje iremos falar sobre um assunto muito interessante, que são os casos de polícia que envolveram Ellen White e a Igreja Adventista no passado, né? E realmente, gente, o primeiro caso que a gente vai falar, que é o caso de Israel Damon, é uma bomba, tá? É uma bomba porque vocês vão entender, tá? Envolveu muita coisa esse caso e muita gente achava que esse caso era de uma forma, tinha ocorrido de uma certa forma, né? Que Ellen White tinha escrito a respeito, em detalhes ali e tal, mas descobriram que não foi bem assim que aconteceu, né? E acho que recentemente, se eu não me engano, o canal do Rodrigo Custódio, para que possamos, fez um vídeo a respeito do caso e foi muito bom, assim, o que ele colocou ali. E a gente vai entrar mais a fundo um pouco, sabe? Vamos mostrar algumas coisas aqui bem interessantes desse caso. Eu tenho certeza que tanto para adventistas quanto para evangélicos, esse caso vai esclarecer muita coisa na mente de vocês aí. Bom, antes de iniciar o vídeo, o teor do vídeo em si, vamos falar novamente da promoção Descortinando o Adventismo volume 3. Você sabe, cada vídeo nós estamos sorteando 2 livros, 2 exemplares para você que for sorteado receber na sua casa gratuitamente, tá? E no YouTube é sempre igual, você deixa aqui um comentário, o melhor comentário vai levar o livro, né? Eu vou marcar o melhor comentário. Por exemplo, hoje, antes de você começar a assistir esse vídeo, se você comentou no vídeo passado, você vai ver que já tem lá um ganhador. Todos os vídeos anteriores já tem ganhador, né? E por isso, se você não assistiu o vídeo novamente para ver quem ganhou, talvez você tenha ganhado, né? Dá uma olhada lá. E no Instagram a gente faz de diversas formas aí. Cada vídeo a gente vem mudando um pouquinho. E hoje vai ser o seguinte, galera. Hoje, o que você vai fazer? Você vai pegar o livro, o Descortinando o Adventismo, volume 2, para você que tem o volume 2, ou o livro físico, ou se você comprou ele no Kindle, ali o e-book, né? Na Amazon. O que você vai fazer? Hoje é o volume 2, tá? Volume 2. Você vai lá na Amazon e você vai deixar uma avaliação na Amazon do livro que você já leu, do volume 2, você deixa a avaliação lá. A melhor avaliação, a avaliação mais interessante ali, vai levar ao volume 3, tá bom? Escreve ali o que você achou, comenta, bate uma foto, tira um print, né, da tua avaliação. Aí você vai pegar esse print e você vai postar nos stories do teu Instagram e você vai me marcar, @GleisonPércio, tá? @GleisonPércio, vai marcar nos stories ali
E você vai escrever o seguinte: eu quero, tá aí na tua tela, eu quero hashtag Jogo da Velha volume 3. Ou eu quero hashtag Descortinando Adventismo volume 3. Ou eu quero Jogo da Velha Descortinando Adventismo vol, né, de volume 3. Me marca, eu vou ver todos. A partir de hoje você já pode fazer isso, tá? Vocês vão ter 2 dias para fazer isso. Eu vou analisar todos eles e vou escolher um. E aí o ganhador vai receber ali no direct, o seu inbox ali no Instagram. Eu vou dizer que você ganhou, eu vou pedir o teu endereço. E aí alguém da minha equipe vai estar enviando para você na sua casa. Tá bom, gente? É isso então. E caso você, novamente, né, o livro também está à venda, caso você queira adquiri-lo. A pré-venda acabou no vídeo 1, ali a gente teve a pré-venda de 5 dias. Acabou, né? Mas você pode adquirir o volume 1, o volume 2 e o volume 3 através do site descortinandoadventismo.com. Nesse site você também vai ter a opção ali de comprar o combo, os 3 livros juntos com desconto. Um desconto bacana ali, para você que não tem os 3, né? Quer os 3, ou quer dar de presente, enfim. Se você pegar os 3, você vai ganhar um desconto, tá bom? Na Amazon você também pode adquirir o volume 1, volume 2 e volume 3. Beleza, gente? Daí na Amazon não tem o descontão ali, o combo, tá? Mas no site tem. Bom, sem mais delongas, vamos entrar no assunto aqui dos casos de polícia de Ellen White. De Israel Damon a prisões na Europa e ameaças de cadeia na Austrália. Do que a gente está falando aqui, gente? Bom, veja bem, uma das descobertas mais interessantes do século passado sobre a história da Igreja Adventista foi o caso judicial de Israel Damon. Tá? Mas por que, Gleice? O que aconteceu nesse caso? O que você está falando? Bom, acontece que essa descoberta, vamos falar um pouquinho da descoberta, depois vamos falar do caso. Essa descoberta, ela acabou se tornando uma tremenda dor de cabeça ali para a Igreja Adventista, para os dirigentes da Igreja Adventista. Por quê, gente? Porque ela vai trazer, vocês vão verificar isso, ela vai trazer uma imagem mais nítida de como eram feitas as reuniões dos pioneiros adventistas, e principalmente como a senhora White, a senhora Ellen White, agia quando ela se dizia estar em visão. Cara, é assim, é uma das formas mais transparentes e diretas que você vai ter, provavelmente em qualquer outro lugar, né? Você não vai achar uma forma tão transparente e direta de como ela agia quando ela se dizia estar em visão. Vai ser aqui hoje, nesse vídeo, tá? Então assiste ele até o fim. Bom, esse caso do Israel Damon, ele também traz revelações surpreendentes. Não tão surpreendentes pra gente que tem assistido até agora esses vídeos, você que está acompanhando, né? Mas pro adventista que caiu aqui de paraquedas, a gente vai ter uma visão muito boa de como ela alterava os eventos que possuíam ali consequências negativas para a imagem dela, como que ela alterava esses eventos, né, trocando eles por versões completamente diferentes da realidade. Então, aconteceu um negócio lá e horrível, mas ela transformava, a pena inspirada, né, transformava a coisa de um jeito que você lia e falava, uau, que coisa linda que aconteceu, mas não foi nada daquilo, tá? E hoje a gente vai conseguir saber disso por quê? Porque existem relatórios de corte, né? Esse caso foi para uma corte judicial nos Estados Unidos, então você consegue obter o relatório exato do que aconteceu no julgamento, entendeu? Então não tem conversa, não tem como distorcer, né? O que aconteceu ali, você sabe como que são feitos os julgamentos aqui nos Estados Unidos? Você tem um juiz e geralmente você tem um júri, né? Ou pelo menos você tem e daí você tem as testemunhas, tem o acusado, etc. Né? O promotor que vai acusar, você tem um advogado de defesa, às vezes é um advogado público ali, e você tem um acusado.
tá? É assim. E você tem um público assistindo, e você tem uma pessoa que redige ali o que está acontecendo, né? E nesse caso você tinha também repórteres da cidade que redigiam artigos a respeito do que estava acontecendo ali no julgamento. Então, não tem como você fugir né, dos fatos. Muito bem. Então, tá, Gleice, mas o que aconteceu então? Bom, veja bem, em março de 1986, um estudante seminarista chamado Bruce Weaver, da Universidade de Andrews, bem conhecido, Universidade de Andrews, eu cheguei a morar ali do lado, em Barron Springs, na casa de um pastor adventista. Quando eu tinha 18 anos, eu morei ali por 6 meses. Eu conheço bem a Andrews, conheço bem aquela região ali de Michigan. Enfim, e esse cara, esse seminarista chamado Bruce Weaver, ele estudava lá, na Andrews, adventista, né? E o que aconteceu? Ele localizou um antigo jornal americano da época de Ellen White que apontava para esse caso, a prisão e o julgamento de um amigo de Ellen White chamado Israel Damon. Muito bem. Quando ele localizou esse jornal, a matéria desse jornal, ele achou estranho, porque ele começou a comparar o que Ellen White tinha dito nos seus livros a respeito desse caso com o que estava escrito nessa matéria do jornal. Ele falou: peraí, existem discrepâncias irreconciliáveis aqui, não tem como, isso aqui não tá batendo essa história, tá? E aí ele começou a investigar mais a fundo, e ele começou a cavar, e ele começou a achar coisas do Arco da Velha, galera. Vocês precisam ver esse negócio aqui, tá? Olha o que ele escreveu a respeito da sua inusitada descoberta. Vamos lá. O Bruce Weaver escrevendo agora. Há mais de um século, os adventistas do sétimo dia confiaram inquestionavelmente no relato pessoal de Ellen White sobre suas primeiras viagens após o desapontamento, primeiramente publicado em 1860, para entender o seu chamado inicial e o início de seu ministério. Em uma carta pessoal a J.N. Loughborough, você lembra do Loughborough que a gente falou sobre ele no vídeo passado, ali das viagens intergalácticas lá de Ellen White, que ele escreveu a respeito e tudo mais? Bom, esse cara aqui. Em uma carta pessoal, J.N. Loughborough, em 1874, ela descreve como passou o inverno e primavera de 1845 viajando de cidade em cidade, principalmente em Maine, combatendo várias formas de fanatismo que preocupavam os mileritas, que, após os desapontamentos de 1843 e 1844, ainda se recusavam a acreditar que Deus não havia compartilhado seu cronograma com eles. Então, nessa carta, ela pintou um quadro de que ela combatia o fanatismo dos mileritas da época. Olha só, ela ia de cidade em cidade botando ordem na casa. Gente, vocês não podem ser fanáticos, o que vocês estão fazendo? Essa é a ideia que ela pintou para essa carta por J.N. Loughborough, e o Bruce Weaver está falando sobre isso nesse artigo dele aqui. Muito bem. No entanto, contas de jornais recentemente ressuscitadas de um incidente ocorrido em fevereiro de 1845 em Atchison, Maine, envolvendo Ellen Harmon, James White, Dorinda Baker, Israel Damon e outros, colocam em questão a confiabilidade dos esboços autobiográficos de Ellen White. Tipo assim, uma coisa é o que ela está falando da vida dela mesma, outra coisa é o que são os fatos, né? E o que ele está dizendo aqui. Engraçado, gente. E geralmente são adventistas que pegam essas coisas, né? Esse cara era um seminarista, você tá vendo? Isso aqui tá surgindo tudo de adventista. Você lembra daquele outro seminarista lá que acabou ajudando o Walter Ray a encontrar o dossiê sobre a vida dele e acabou explodindo toda aquela questão lá do White Lie, a mentira branca. Então, geralmente você vê que não é o relatório do Veltman. Foi um auditor adventista que escreveu aquele relatório. Vocês estão entendendo? A coisa acaba implodindo por dentro, né? Por quê? Porque não tem como sustentar uma mentira não tem como. O pessoal não é besta também, tanto, né? Esse ponto. Tem muita gente que ou tem muita gente que tem um nível de fanatismo e cegueira espiritual que você não tem o que fazer, entendeu? Mas tem a galera que tem o pé no chão e fala: peraí, então tudo isso que está sendo
dito, falado e exposto é por adventistas, que claro, quando descobrem, falam, se tornam ex-adventistas, né? Então você vê, por exemplo, o caso do D.M. Kenwright, né, do reverendo Kenwright, do Desmond Ford, a história se repete de novo, de novo, de novo. Ratzlaff, o Desmond Ford, Sidney Cleveland, Dick Anderson, todos esses caras, mano, todos esses caras eram adventistas, tá? Mas quando descobrem, falam, peraí, o Raymond Cottrell permaneceu adventista, mas é um teólogo de altíssimo nível que fala, peraí, não, juiz investigativo não dá. Entende? Então você vê essa galera, são os adventistas que estão expondo, né? E aqui, mais uma vez, né, é um adventista. Então, vem com muita força, né? Porque esse pessoal, enfim, o Kellogg's, lá, o Dr. Kellogg, né? Também não acreditava nas visões, não acreditava no dom de profecia de Ellen White, não acreditava nos escritos dela como inspirados, né? Então toda essa galera é a galera que fala, pera aí, chega. Fanny Bolton, você lembra do vídeo passado? Marion Davis, enfim, todo esse pessoal que estava à volta de Ellen White, muitos eram do núcleo duro dela, falaram, não, para, entendeu? Não dá, é mentira, isso aqui é tudo mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Bom, enfim, mas aqui nesse caso é o Bruce Weaver. E aí o que ele falou, ó, então os esboços autobiográficos, o que Ellen White fala é uma coisa, o que o pessoal que convivia com ela, né, dizia era outra coisa. E o que, nesse caso, os autos, né, os autos do processo ali e as reportagens dos repórteres da época dizem uma coisa completamente, vocês vão, completamente diferente do que ela disse. Olha lá. Enquanto a retrospectiva da Sra. White sobre as suas primeiras viagens enfatiza o seu papel de combate ao fanatismo, ela também frequentemente menciona milagres surpreendentes que ela afirma terem acompanhado seu ministério ou que ocorreram em sua presença. O relato publicado de 3 páginas da Sra. White sobre a prisão e julgamento de Israel Damon é tão notável que, ao relê-lo em março de 1986, ocorreu-me que algumas referências contemporâneas específicas devem ter sobrevivido nos jornais da Nova Inglaterra, especialmente porque envolvia a polícia e os tribunais, tá vendo? Ó? Envolvia a polícia, então tinha relatório da polícia, tinha tribunal, etc. Minha pesquisa logo foi ricamente recompensada. Surgiram os primeiros relatos de testemunhas oculares existentes de Ellen Harmon em visão. Relatos incluídos como parte do depoimento juramentado em tribunal sobre as atividades que levaram à prisão de Damon. A descoberta mais historicamente significativa foi um artigo no jornal semanal Piscataquis Farmer, de 7 de março de 1845. Intitulado Julgamento do Ancião Israel Damon. Este jornal semanal de Dover, Maine, forneceu um resumo de 124 polegadas de coluna do registro do repórter do tribunal sobre a prisão e o julgamento de Damon em 17 e 18 de fevereiro de 1845. A presença de Ellen Harmon na prisão de Damon e referências ao seu comportamento durante as atividades que levaram à prisão tornam esse documento particularmente fascinante para os adventistas. No entanto, a fascinação se transforma em preocupação quando o relato da Sra. White sobre o ocorrido é comparado com o dos testemunhos no julgamento. Mas antes de fazer essas comparações, é necessário estabelecer o contexto e ler os documentos em questão. Bom, tá, vocês estão começando a entender o que é. Mas calma, vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que aconteceu, Gleice? O que aconteceu? Bom, vamos falar então do caso de Israel Damon. Tá, para que a gente possa entender com clareza a respeito desse caso aí, é preciso que a gente volte no tempo ali para o ano de 1845. 1845, tinha acabado de estourar a bomba lá do grande desapontamento, né? 1844. Ellen White tinha acabado de ter a visão dela. Primeira visão dela em dezembro, que ela disse ter tido, né? Mas se lembra? Que ela plagiou lá do Joseph Turner. Tá.
Muita coisa, o resto ela deve ter inventado, mas tudo bem. É, enfim, tava naquela loucurada ali. Ah, eles tinham passado por aqui toda aquela trauma, né, da dor, desespero, falência, suicídios, etc. Fanatismo, confusão, delírios. E esses adventistas que já eram chamados na época como adventistas, apesar de não existir a religião oficial adventista até 1863, sim, a gente sabe disso, mas eles já eram chamados de adventistas, todos os pioneiros adventistas estavam ali. Não se cria uma religião assim, ó, pum, vamos assinar um documento e tá criado. Não. Todo o movimento é criado antes. As pessoas se reúnem juntas. Quando fica grande, gigantesco, já não dá para mais controlar, aí você oficializa isso num documento. O documento é só para oficializar, gente. Vocês estão entendendo? Não adianta eu criar uma igreja aqui agora se não existe um movimento por trás antes, se não existe pessoas se reunindo, se não existe algo acontecendo. Se eu assinar um documento, abrir um documento ali e registrar num órgão público a igreja do Gleison Pércio, se eu não tiver ninguém comigo, não vai adiantar nada. Eu preciso ter pessoas no movimento, a coisa vai crescendo. Agora sim, vamos oficializar, entendeu? Então, no caso ali, os adventistas já eram chamados, vocês entendem? Então não caiam nessa historinha aí da igreja adventista dizendo, não, mas isso não era ainda igreja adventista, isso é tática de advogado para te enrolar, tá? Eles já eram chamados de adventistas, é, até no movimento milerita, isso já vinha se arrastando. Enfim, mas eles realizavam o quê? Mesmo depois do grande desapontamento, eles realizavam reuniões privadas nas suas casas. Tá. Mas como será que eram essas reuniões, né? Vocês já pararam para veja, você que acompanhou, se você ainda não assistiu, vai lá no playlist do volume 1, assista lá. Eu falo tudo como foi o movimento millerita, é, toda a loucura, tudo que aconteceu, tá? Eu falo ali. Então vocês têm que entender que aquela loucurada que aconteceu ali com eles, durante aquele tempo do movimento millerita, não parou ali. Eles continuaram fazendo loucuras, continuaram sendo fanáticos, entendeu? A única coisa que mudou é que agora eles estavam com rancor e frustrados, né, e com vergonha, mas eles continuaram sendo fanáticos, né? Alguns voltaram para suas antigas igrejas e os outros que não voltaram decidiram tocar o movimento para frente, que agora eles absorviam como os adventistas da porta fechada. A Ellen White fazia parte dos adventistas da porta fechada. Eles criam que ninguém mais podia se salvar. Você já sabe, que você que está acompanhando a série já sabe. Bom, os únicos que estavam salvos eram eles e que Jesus voltaria em 1851. Essa era a ideia. Muito bem. E eles continuavam se reunindo nas casas, né? E as reuniões eram malucas, tá? Eles eram doidos. Então, o que acontecia ali nessas reuniões? Fenômenos muito estranhos. Então, por exemplo, você tinha o ósculo santo, que era aquela beijação, né? Era o beijo santo. Beijava aqui, beijava ali, chamavam de beijo santo. Então, homem beijava homem, mulher. Só que era um negócio esquisito, galera. Não era um negócio respeitoso. Era porque, tipo assim, além do ósculo santo, né, que eles chamavam de... Existia, tipo, uma espécie de lavações de pés meio promíscuas. Era um negócio meio estranho, meio sensual demais. Um ficava lavando demais o pé do outro, de maneira meio... Sabe? Pensa, imagine, eram lavações de pés meio promíscuas. Tá? Isso aqui veio do próprio Bruce Weaver, que investigou esse negócio aqui. Gritarias, prostrações físicas, pessoas se arrastando de joelhos de um lado para o outro da casa. Batismos por imersão da mesma pessoa repetidamente. Tipo, batizava uma pessoa, voltava, batizava de novo, voltava, batizava. Não tinha controle, não tinha alguém supervisionando a loucura. Era tipo um negócio descontrolado, entendeu? Tinha umas estranhas exibições de humildade, eles latiam como cachorros, engateavam como crianças, como bebês. Enfim, e
de vez em quando eles apresentavam uma pessoa como sendo uma profetisa do Senhor que recebia visões de Deus. Não sei se deu para ter uma ideia do que acontecia nessas reuniões. Tenta visualizar, tá? Bom, num sábado, né? Tinha que ser num sábado, dia 26 de fevereiro, Ellen White, que era Ellen Harmon ainda, ela tinha acabado de chegar de uma reunião religiosa da cidade de Exeter, Maine, e ela tinha tido uma das suas visões lá, né, da porta fechada, da doutrina da porta fechada, e ela convenceu uma mulher lá, convenceu algumas pessoas que era verdadeira essa visão da porta fechada e que ela deveria ser adotada, e logo em seguida ela foi, junto com outros adventistas, para um culto na casa da família Ayer, em Atkinson, que é no Maine, também no mesmo estado, que era onde também estava lá o Israel Damon. Esse cara aí é onde aconteceu todo o BO, tá? Essa reunião ela foi comandada por esse cara, Israel Damon. Ele, apesar de estar na casa de uma outra família, ele que comandou a reunião e ele apresentou as profetisas Dorinda Baker, de Orrington, e Ellen Harmon, de Portland. Na época, o James White, que eles chamavam de ancião, né? James White ele ainda era solteiro. Ele estava na reunião também com dezenas de outros adventistas da época. E, é, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Mas vocês precisam entender. Novamente a gente vai relatar aqui agora. Agora a gente vai fazer um relato de como eram essas reuniões, tá? Olha o que disse, como aconteceu essa reunião específica, mas como eram as outras reuniões eram iguais assim nessa época. Tinha um advogado chamado William Crosby que ele deu depoimento na corte judicial 2 dias depois desse dia aí, porque o Israel Damon foi parar na cadeia e foi para a corte, e daí eles chamaram as testemunhas e esse cara deu um depoimento sobre o que tinha acontecido. Olha o que ele disse, o senhor Crosby, tá? Ele falou o seguinte, ó, abre aspas, eles às vezes estavam todos falando ao mesmo tempo, gritando em voz alta. Havia uma mulher no chão deitada de costas com um travesseiro sobre a cabeça. Ocasionalmente ela se erguia e contava uma visão que, segundo ela, lhe fora revelada. Por vezes, esta foi a reunião mais barulhenta que já frequentei. Não havia ordem ou regularidade, nada que se assemelhasse a qualquer outra reunião que já tinha participado. As reuniões todas eram doidas, mas essa aí parece que a coisa fugiu totalmente do controle mesmo. Mas ao que tudo indica, aonde Ellen White ia, as reuniões ficavam assim, nessa época, né? O diácono James Rowe acrescentou ainda mais sobre o estranho culto realizado na casa do Sr. Ayer. Olha lá o que ele disse. Estive em Ayer por pouco tempo no último sábado à noite. O ancião Damon criticou-nos por irmos à sua reunião. Ele falou de outras denominações, como o advogado Crosby acabou de testemunhar. Então, ele também, esse diácono, estava dando testemunho lá na corte. Disse que os membros dessas igrejas eram as piores pessoas do mundo. Israel Damon falando, né? Vocês são as piores pessoas do mundo. O que vocês estão fazendo aqui? Israel Damon também era fanático. Já fui jovem e agora sou velho. E de todos os lugares onde estive, nunca vi tamanha confusão, nem mesmo em uma briga de bêbados. Ai, 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 olha o que eram essas reuniões, cara. E Ellen White dizia que combatia o fanatismo, tá? Olha o que ela falou e olha o que esses caras estão falando aqui. Contudo, né, o depoimento mais interessante aqui para nós é o de Leighton Lambert, tá? Porque ele relata como que Ellen White agia nesse período. Então, tipo assim, você pode falar até agora, tá, Gleison, mas ela estava nessas reuniões estranhas, tudo bem, eu creio em você que eram reuniões estranhas, né? Mas até agora não falou nada de como ela agia. Ah, é? Então vamos ver. Então esse cara vai falar como que ela agia. Olha só. Ah, olha que interessante. Ellen White nessa época, para esse pessoal aí, ela tinha um apelido muito estranho, galera. O apelido dela era Imitação de Cristo. Ela tinha esse apelido, Imitação de Cristo, tá?
já dá pra ver que o fanatismo, do nível do fanatismo, tá batendo lá em cima, né? Olha lá, olha o que o Sr. Lambert falou sobre a Ellen White. Abre aspas. Eles estavam cantando quando cheguei. Depois de cantar, sentaram-se no chão. Damon disse que uma irmã tinha tido uma visão que gostaria de relatar. Uma mulher no chão então relatou sua visão. Damon disse que todas as outras denominações eram más, eram mentirosos, adúlteros, assassinos, etc. Ele também se referiu a todos os que não eram crentes como ele. Ele nos ordenou que saíssemos, não obedecemos. Agora, a mulher que estava deitada no chão relatando visões foi chamada pelo ancião Damon e outros de imitação de Cristo. Essa aí era Ellen Harmon. Ellen White, né? Ellen Harmon na época. Damon nos chamou de porcos e demônios. Meu Deus, o cara era doidaço. E disse que se fosse o dono da casa nos expulsaria. Olha só, galera. Aquela que eles chamavam de imitação de Cristo, disse a senhora Woodbury e outros que eles deveriam abandonar todos os seus amigos ou iriam para o inferno. A imitação de Cristo, como a chamavam, deitava no chão por um tempo e depois se levantava e chamava alguém e dizia ter uma visão para contar a essa pessoa. Havia uma menina que eles diziam que precisava ser batizada naquela noite ou ela iria para o inferno. Ela chorou amargamente e queria ver sua mãe primeiro. Disseram a ela que ela deveria deixar a sua mãe de lado ou ela iria para o inferno. Uma voz disse: "Deixa ela ir para o inferno." Ai, meu Deus. Deixa ela ir para o inferno. Ela finalmente decidiu ser batizada. Olha a pressão que fizeram na menina. Olha lá. A imitação de Cristo entregou a sua visão a uma prima minha. Olha isso, galera. Olha isso agora. A imitação de Cristo entregou a sua visão a uma prima minha, que ela precisava ser batizada naquela noite ou ela iria para o inferno. Ela discordou, né, a prima dele. Ela discordou, porque já tinha sido batizada. A imitação de Cristo era dita como sendo uma mulher de Portland. Tipo assim, a Ellen White levantou e falou: "Ei, você precisa ser batizada hoje, você vai pro inferno." Aí a mulher falou: "Ué, mas eu já fui batizada." Como assim, Ellen White? Ellen Harmon. Então ela, não sei, deve ter desconversado ali. Então ela era a imitação de Cristo. Aí você pode falar: "Tá, Gleice, mas essa imitação de Cristo aí não tá dizendo aí que era Ellen Harmon, né? Você tá imputando isso aí de uma outra pessoa a ela." Não, 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 filha. Olha só. Para que fique claro, tem um trecho aqui, ó, do depoimento de James Eyre, que era o dono da casa, tá? Que essa reunião aconteceu. Olha o que ele disse. Vi a mulher com um travesseiro debaixo da cabeça. O nome dela é Ellen Harmon, de Portland. A única mulher de Portland era Ellen Harmon. E ela que ficava com o travesseiro debaixo da cabeça e levantava, contava uma visão e deitava de novo. Ele levantava, tem uma visão pra você, fala. Você vai pro inferno. Se você não se batizar, você vai pro inferno. Ah, não. Tá. Ah, mas eu já me batizei. Enfim. Eu não sei como essa galera acreditava nela, né, mano? É um negócio estranho pra caramba. Bom, deu pra ter uma ideia do fanatismo, como eram essas reuniões, né? Isso era tipo normal, o normal da época e entre os adventistas, né? Era o que estava acontecendo ali, principalmente quando Ellen White estava no meio do lance ali. Bom, o que acontece? Esse condado aí de que aconteceu essa reunião, de Piscataquis, ele foi o primeiro a trazer uma intervenção civil séria nesses fanáticos adventistas mileritas da época. Mas eles já vinham fazendo essas bagunças em um monte de lugar. Mas, tipo assim, chegou nessa cidade, os caras falaram: "Não, chega, né? Chega, vamos chamar a polícia." Né? Depois disso aconteceu de outras intervenções policiais, seguidas de prisões, julgamentos e detenções em outras cidades, né, como Warrenton, Bangor, Paris, Norway, Woodstock e Portland. Tá? Ellen White fazia parte desse grupo de fanáticos, né, de extremos, eram extremistas assim, adventistas. E pelos nossos estudos aqui é provável que ela tenha evitado por pouco uma prisão lá na cidade de Warrenton, no Maine, ao fugir do local.
E é possível também que ela tenha sido presa junto com o Joseph Turner em Poland, que é uma outra cidade de Maine, em abril de 1845. Depois, no livro, vocês vão ver as fontes e decidam ali por vocês mesmos. A gente não pode determinar com certeza, mas são suposições plausíveis aí, depois você dá uma olhada no livro, tá? O porquê disso. Bom, a verdade é, esses outros locais são suposições, mas aqui ela estava definitivamente no local porque ela escreveu a respeito, tá? É... Enfim, o fato é que a confusão ali na casa do Ayer, nessa reunião dirigida pelo Israel Damon, virou um negócio, um pandemônio tão doido que chamaram a polícia, tá? Chamaram a polícia e falaram: polícia, policiais, não dá, o negócio está fora do controle aqui, venham intervir para dar um fim a essa balbúrdia. E os policiais foram. Vamos ver agora, antes de falar o relato do policial, vamos ouvir o que Ellen White escreveu a respeito desse caso. Olha como. Eu vou ler que vocês vão falar, pô, mas isso aí, meu. Não, foi uma maravilhosa manifestação do poder de Deus no local. O que você está falando? Olha só. E era o que as pessoas acreditavam até esse cara descobrir, né? O Bruce Weaver. Descobrir essas matérias, enfim, todo o relatório policial também. Olha lá. A versão de Ellen White sobre o caso de Israel Damon. Abre aspas. De Exeter, fomos para Atkinson. Uma noite, 15 de fevereiro, algo me foi mostrado que eu não compreendia. Dias anteriores a isso, que aconteceu no dia 15 de fevereiro, ela disse que teve uma visão. Algo foi mostrado a ela que ela não compreendia. Era algo assim, que teríamos um teste de nossa fé. No dia seguinte, que era o primeiro dia da semana, enquanto eu estava falando, dois homens olharam pela janela. Mas isso aqui foi no dia. Tá, 26 de fevereiro. Dois homens olharam pela janela. Compreendemos o que queriam. Isso aqui foi no dia da reunião com Israel Damon. Eles entraram e passaram por mim correndo em direção ao ancião Damon. Esses que olharam pela janela eram os policiais. O Espírito do Senhor repousou sobre ele e sua força foi retirada. E ele caiu no chão, sem poder se mover. O oficial gritou: em nome do estado do Maine, segurem este homem. Dois agarraram seus braços e dois seus pés, tentando arrastá-lo para fora do local. Eles o moviam apenas alguns centímetros e depois corriam para fora da casa. O poder de Deus estava naquela sala e os servos de Deus, com seus semblantes iluminados com sua glória, não ofereceram resistência. Você lê isso e fala: caraca, isso aqui é Deus agindo, né? Olha que coisa linda, né? E que era o que todo mundo achava e era o que o Bruce Weaver achava. Por isso que para ele tinha lido esse relato e falou: nossa, que legal, né? Olha só, uma das manifestações do poder de Deus na vida de Ellen White e tal. Aí ele fuçou, achou outro negócio e falou: peraí, mas não tá batendo o relatório do Estado. Isso aqui é. Eles não têm o porquê mentir, entendeu? Relatório da polícia, relatório do julgamento, relatório das testemunhas do local. Mas ela tinha escrito isso. Olha lá. As tentativas de levar o ancião Damon, né, foram repetidas várias vezes com o mesmo efeito. Os homens não suportavam o poder de Deus e era um alívio para eles correrem para fora da casa. Seu número aumentou para 12, mas ainda assim o ancião D foi mantido pelo poder de Deus por cerca de 40 minutos, e toda a força daqueles homens não conseguiu movê-lo do chão onde estava indefeso. Naquele mesmo momento, todos sentimos que o ancião D tinha que ir, que Deus havia manifestado seu poder para sua glória e que o nome do Senhor seria ainda mais glorificado, permitindo que ele fosse tirado de nosso meio. E aqueles homens o pegaram tão facilmente quanto pegariam uma criança e o levaram para fora. Pá, você lê isso e fala: uau, Ellen White, nossa, que mulher, que movimento, né? Que movimento de Deus, olha o poder de Deus se manifestando, que coisa. Tá, essa era a narrativa dela. Né? Então, o que aconteceu nessa narrativa dela? Os adventistas eram os mocinhos da história e os policiais eram os malvados que estavam lutando contra Deus ali sem chance alguma de vitória. Bom, quando a gente compara o relato de Ellen White com os depoimentos dos policiais,
que estavam no local, ficará evidente para você agora, que a gente vai fazer essa comparação, a importância de a gente reproduzir, qual é a importância, né, de a gente reproduzir o caso de Israel Damon no livro e para vocês aqui no vídeo. Porque agora, gente, vocês vão poder ver, vai sedimentar qual era o modus operandi de Ellen White, como que ela agia ao longo da sua carreira, como pioneira adventista e falsa profetisa, né? Basicamente o que acontecia? Tudo que ela escrevia possuía um viés totalmente parcial, fraudulento, desonesto, sobre um evento que sempre era contado de uma maneira intencionalmente inverídica, através de um estilo meio romantizado, como ela fez agora, né? Mas sempre em favor dos seus dogmas religiosos. Era o que ela fazia, tá? Mas estava distante da realidade, né? Agora, quando não se tinha um documento, quando não se tem um documento oficial para comparar e falar, ó, esse aqui é um documento neutro, né? Não era de um católico, não era de um evangélico, não, era um documento do Estado. Ó, foi isso que aconteceu, o julgamento foi assim e pronto, acabou, né? Quando se tem esse tipo de documento, você desmascara ela. Mas quando você não tem, como por exemplo, como a gente fez com os plágios, né? Como a gente fez com a própria Bíblia, mostrando as heresias dela, as discrepâncias, as contradições, né? As falsas profecias. Isso aí a gente consegue pegar, entendeu? A gente consegue pegar e falar, ó, cara, ela falou que ia acontecer, isso não aconteceu, entendeu? Ela falou que a Inglaterra iria declarar guerra aos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Não aconteceu. Falou que Jerusalém nunca seria restaurada. Né? Aconteceu. O que ela dizia que não ia acontecer, acontecia. O que ela dizia que ia acontecer, não acontecia. Meu Deus, né? E nesse caso, a gente tem aí o relatório dos policiais e o relatório da corte. Então, quando a gente tem isso, a gente mostra e fica claro, né, gente? Fica claro. Tá? E o resto é crença falsa. É o que você vai querer insistir em ter, porque né, é complicado mesmo encarar a realidade. É difícil, é duro, é muito duro. Você vai ter que se desconstruir todas as suas crenças, começar do zero. É assim, não tem jeito, tá? Na verdade, começar do zero não, né? É só você cair para dentro do evangelho e aceitar Cristo, entendeu? E esquece Ellen White, fica só com Jesus. Bom, vamos lá. O xerife responsável por remover o Israel Damon da residência, o nome dele era Joseph Moulton. E ele prestou um depoimento sob juramento na corte judicial 2 dias depois do ocorrido. Olha só. Palavras do policial. Agora você compara com aquilo que Ellen White disse. Quando fui prender o prisioneiro, fecharam a porta contra mim. Vendo que não poderia ter acesso a ele, arrombei a porta. Fui até o prisioneiro, peguei-o pela mão e contei-lhe meu objetivo. Um grupo de mulheres, com certeza Ellen White estava no meio, se lançou sobre ele. Ele se agarrou a elas e elas a ele. A resistência foi tão grande que eu, com 3 assistentes, não consegui tirá-lo de lá. Sei lá, devia ter umas 20, 30 pessoas no local, uns 10 se jogaram em cima do cara e falaram, não, vocês vão tirar ele daqui. Fiquei na casa e pedi mais ajuda. Depois que chegaram, tentamos novamente com o mesmo resultado. Novamente pedi mais ajuda. Depois que chegaram, os dominamos e o retiramos da porta sob custódia. Fomos resistidos tanto por homens quanto por mulheres. Não, ou seja, não era só mulher, tinha homens também que estavam impedindo ali o cara de sair. Não consigo descrever o local. Era um contínuo tumulto. Todo mundo falava, né? Que teve nesse local falou, meu, esse local, isso que estava acontecendo ali era uma coisa de louco, né? Bom, claramente a versão do xerife é muito mais plausível e verossímil do que a versão da imitação de Cristo, que pelo que a gente... da imitação de Cristo, era o apelido dela. Que pelo que a gente viu até agora de Cristo, ela não imitava nada, né? Ou seja, não houve nenhuma resistência sobrenatural no local. O que houve foi uma grande oposição humana dos homens e das mulheres fanáticas que estavam lá e que se jogaram por cima sobre o Israel Damon, impedindo que os policiais pudessem remover o cara do local ali, né? E assim, o interessante é que durante todo o processo na corte judicial, nenhuma outra testemunha contradisse o que o depoimento que o policial deu sob juramento, né? Ou seja,
Ellen White se restou sozinha na sua insólita interpretação da realidade. Mais uma vez, né? Bom, depois de passar o fim de semana na cadeia ali, né? O Sr. Damon ele foi à corte prestar depoimento diante do juiz, juntamente com outras testemunhas do caso. A Sra. White apresenta mais uma vez uma versão inusitada do que aconteceu, né? Naquela corte. Mais uma vez. Olha lá. Olha o que ela diz. Na hora do julgamento, o ancião Damon estava presente. Um advogado ofereceu seus serviços. A acusação contra o ancião Damon era de que ele era um perturbador da paz. Muitas testemunhas foram trazidas para sustentar a acusação, mas foram imediatamente contraditas pelo testemunho de conhecidos do ancião Damon presentes, que foram chamados para depor. Havia muita curiosidade para saber no que o ancião Damon e seus colegas acreditavam, e ele foi solicitado a dar-lhes um resumo de sua fé. Então ele explicou de maneira clara suas crenças a partir das escrituras. Também foi sugerido que eles cantassem hinos, e ele foi convidado a cantar um. Havia um bom número de irmãos fortes presentes que o haviam apoiado no julgamento, e eles se juntaram a ele para cantar: Quando eu estava na terra do Egito, ouvi que meu Salvador estava próximo. Foi perguntado ao ancião Damon se ele tinha uma esposa espiritual. Ele disse a eles que tinha uma esposa legítima, e ele agradecia a Deus porque ela era uma mulher muito espiritual desde que a conheceu. Os custos do tribunal, creio eu, foram atribuídos a ele, e ele foi liberado. Essa é a versão de Ellen White, galera. Essa é a versão de Ellen White. Só que o jornal lá, do repórter lá do Piscataquis Farmer, apresentou um relato bem diferente do que foi apresentado pela Sra. White sobre o que aconteceu naquela corte. Que surpresa, né? Segundo o Sr. Damon, segundo o noticiário, foi o Sr. Damon que pediu para cantar um hino durante o processo, entre outras discrepâncias ali do relato, né, da imitação de Cristo. Vamos ver o que diz o relatório ali, o artigo do repórter do Piscataquis, jornal Piscataquis Farmer. A maioria dos procedimentos em tribunal ocorreu na segunda-feira, 17 de fevereiro de 1845, e parte da manhã seguinte. Naquela tarde, o ancião Damon e suas testemunhas, que eram os fiéis crentes adventistas que, com ele, aguardavam ansiosamente o retorno iminente de Jesus, pediram permissão para cantar. Isso aqui é o repórter falando, escrevendo ali o artigo. O ancião Damon novamente se levantou para uma defesa adicional. O tribunal o permitiu falar. Ele leu o Salmo 126 e o Salmo 50. Na defesa dele, ele leu 2 salmos. Tá aí tudo bem. Ele argumentou que o dia da graça já havia passado. Agora já começou o fanatismo, começou a pegar forte. Que os crentes estavam reduzidos, mas que ainda havia muitos, e que o fim do mundo chegaria dentro de uma semana. A defesa do cara foi essa. Ele falou, eu fiz mesmo, mas por quê? Porque a porta da graça se fechou, eu acredito na doutrina da porta fechada, e tem mais, Jesus vai voltar dentro de uma semana. Se lembrem que Ellen White não falou que ele voltaria em uma semana, mas falou que ele voltaria em junho, se lembra? Então ela deveria ter falado também para esses caras aí que ele voltaria nessa época, porque não sei porque esse cara falou isso, tá? Mas provavelmente porque ela tava. Você lembra da Lucinda Burdick, que ela falou que Ellen White tinha dito que Jesus voltaria em junho de 1845, depois em setembro, porque ela não tinha entendido direito a data, porque Deus tinha falado com ela pela língua de Canaã, e ela não sabia a língua de Canaã direito, ela aprendeu rapidinho lá a língua de Canaã, aprendeu a falar fluente o cananês, né? E aí ela entendeu a profecia melhor e era para setembro de 1845. Bom, enfim, esse cara aqui achava que ele ia voltar em uma semana. Após consulta, o tribunal sentenciou o prisioneiro à casa de correção pelo período de 10 dias. Respondente recorreu desta sentença. Na manhã de terça-feira, o prisioneiro, já sentado, levantou-se assim que o tribunal entrou e gritou: Glória! Com força total de seus pulmões. Esses eram os adventistas da época, cara. Pelo amor de Deus. O cara tinha sido preso por uma semana. Aí ele foi lá, fez a defesa dele. A galera olhou e falou: esse cara tem que puxar uma cana pelo menos por mais 10 dias aí. Deram mais 10 dias pra ele. Bom,
Ali acaba, né, o relato do repórter. É, Evidentemente, né, galera, pelo teor do que foi escrito ali a respeito do caso, o grupo de adventistas fanáticos ali que se reuniu na casa do Sr. Ayer, incluindo a senhora Ellen Harmon, estavam longe do equilíbrio espiritual e emocional necessários para serem líderes de qualquer tipo de movimento espiritual legítimo, né, de Deus nessa terra. Isso fica claro, né, se você ler isso daí. Não só o fanatismo do grupo era extremo, ao ponto de apresentar delírios e insanidades perigosas, mas o que fica notório, claro também, é a desonestidade de Ellen White ao relatar o caso de uma maneira totalmente diferente do que como ele de fato aconteceu. Tá? A gente fica pensando, né, como que alguém que desafia a lei e a ordem das autoridades locais, que age como uma fanática religiosa extremista, apresentando aí um relatório falso do que ocorreu ali, pode querer se apresentar como uma líder do povo remanescente de Deus nessa terra. Para pensar, gente. Para pensar. Tipo assim, você pega histórias de, por exemplo, aquele Jim Jones, né? Aqueles cara doidaço assim. Aquele outro que inclusive é o da aquele cara do Texas lá que era da linha adventista, inclusive, do ramo davidiano lá, o cara que matou uma galera que também fazia parte de um grupo sectário, e na verdade uma seita dentro de uma seita, né? Porque ele era ligado à igreja adventista. Quando você vê esses caras, é, quando você vê esses caras assim, e você vê um líder, compara ele, por exemplo, esse pessoal com um líder religioso, sei lá, o Dwight Moody, ou o Reinhard Bonk, ou o Billy Graham, essas pessoas que, né, esses líderes legítimos assim de avivamentos e tal na história do cristianismo. Em qual local você põe, qual coluna você põe Ellen White? Fala pra mim. Na coluna dos sectários, desses malucos aí que agiam dessa forma, engatinhando, latindo, gritando, balbúrdia, mentindo, totalmente fanático, levantava, você vai pro inferno se não se batizar hoje. Aí falsas profecias, a mulher já tinha se batizado, enfim. Ou você põe a Ellen White em qual grupo? No grupo dos Jim Jones da vida? Ou no grupo dos caras com equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual? Fica aí o teu critério, amigo, você decide. Bom, o fato é que o que Ellen White esqueceu de mencionar no relato dela é que o Sr. Damon ele utilizou a doutrina da porta fechada e o fim do mundo iminente, ele dizia que ia acabar em uma semana, como parte da sua defesa. Ela não colocou isso no relato dela, né? Que o Israel Damon tinha usado isso como parte da sua defesa. A corte não se sensibilizou com os argumentos dele e, em vez de liberar ele de imediato, sentenciou ele para mais 10 dias de prisão. É... E a Ellen White também não citou no relato dela os comportamentos bizarros dos adventistas, né? Essas loucuras ali. A senhora Lucinda Burdick, ela falou a respeito dessa. Você vê, a gente vai encaixando todas as peças. Um cara fala aqui, outro cara fala ali, tal. Você vai colocando as peças e a gente fala, pô, o que faz mais sentido? A Lucinda já tinha falado de como eles agiam. E ela não estava nesse local nesse dia, ou seja, ela viu esses comportamentos fanáticos de Ellen White, James White dos Adventistas em outras ocasiões. Né? Então você consegue entender que isso era algo meio que padrão nas reuniões deles. Olha lá o que ela disse. No momento do meu primeiro encontro com eles, James White e Ellen Harmon, no início de 1845, eles estavam em um fanatismo selvagem. Costumavam sentar no chão em vez de cadeiras e se arrastavam pelo chão como crianças pequenas. Tais comportamentos excêntricos eram considerados entre eles um sinal de humildade. Tá vendo? Ela, né? Ela já tinha visto e já tinha relatado.
John Doerr foi mais um que prestou depoimento sobre o engatinhar praticado pelos adventistas. Vi homens e mulheres rastejarem pelo chão de joelhos, assim como o Sr. George Woodbury. Minha esposa e Damon passaram pelo chão de joelhos. Bom, meu Deus. O Bruce Weaver, gente, explicou como essa era uma prática habitual entre os adventistas da época. Por que é importante a gente trazer isso? Porque isso vai desenhar, né, o jeito que eles agiam ali, os adventistas agiam nessa época, e vai mostrar, peraí, esse povo era doido, né? Então olha como eram os hábitos religiosos bizarros que eles possuíam na época. Olha isso, esse relato, meu Deus, esse aqui é um dos mais fortes. Uma descrição do comportamento rastejante que ocorreu na casa do capitão John Magger em Poland, Maine, foi fornecida por um correspondente do Norway Advertiser. Eles raramente se sentam em qualquer outra posição que não seja no chão. Uma mulher na reunião que ele frequentou ficou de mãos e joelhos e rastejou pelo chão como uma criança. Agora olha isso, olha isso. Um homem na mesma posição a seguia, ocasionalmente batendo nela com a cabeça em seu traseiro. Meu Deus. Outro homem se jogou de comprido de costas na cama e em seguida 3 mulheres se amontoavam sobre ele com seus corpos. Que é isso, galera? Isso aqui é o início da igreja adventista. É isso aqui. Tá? Foram nessas. Eu quero que você pare para imaginar. Os caras engateando, um batendo com a cabeça no traseiro do outro. As mulheres se jogando, se amontoando em cima dos caras. Aquela lavação de pés promíscua. Beijo santo. Tinha coisa estranha aí, tá? Tinha coisa muito bizarra aí. Foram nessas reuniões aí na casa do capitão John McQuire que a senhora White recebeu suas primeiras visões. Ou diz ter recebido, né? Imagine a cena e o ambiente que essas visões foram recebidas. Pessoas se arrastando pelo chão, mulheres se amontoavam no cima dos outros caras, pessoas batendo com a cabeça no traseiro do outro. E nesse cenário, Ellen White recebe as primeiras visões dela. Por que Deus escolheria esse tipo de ambiente, gente? Desastroso, para liberar as suas santas visões que darão início ao movimento mais importante do único povo remanescente dele na Terra. Você acha que faz sentido isso? Ou seja, algo que finalmente traria verdades esquecidas da sua palavra. Seria isso mesmo algo que fizesse algum sentido para qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso espiritual e discernimento espiritual. Bom, a versão de Ellen White, gente, sobre o caso de Israel Damon, a sua prisão e julgamento, foi publicada no ano de 1860 no livro Spiritual Gifts. Porém, quando esse mesmo livro aí foi republicado em 1877, a história de Israel Damon misteriosamente sumiu da publicação, sem qualquer explicação. Por que será que eles tiraram? Primeira edição estava lá, segunda edição desapareceu. Por quê? Por quê? Se segundo ela era um evento tão sobrenaturalmente, tão divino, guiado por Deus, né, como ela tinha dito ali. Isso aí descobriu o porquê. Em 1874, um pouco antes da publicação da segunda edição do Spiritual Gifts, foi lançado e publicado um outro livro chamado World Crisis, de um ex-adventista um ex-pastor adventista chamado Isaac Wellcome. Esse cara entrevistou o Israel Damon e a esposa do Israel Damon. E eles relataram como que foi o relacionamento deles com o casal White. Nessa conversa aí, gente, o Israel, ele explica que como foi que em 1846 ele perdeu a fé totalmente em Ellen White, nela como profetisa, nas visões dela e também, obviamente, na doutrina da porta fechada. Olha só o que ele falou. Anteriormente estávamos familiarizados com o Sr. e a Sra. White e por um tempo tivemos confiança em suas visões.
mas há muitos anos não temos nenhuma confiança. Quando vimos que elas entravam em conflito uma com a outra, renunciamos completamente a elas e recorremos à palavra do Senhor. Ah, esse aí era fanático, era doido, mas quando pegou o erro, né, foi pro local certo, foi para a Bíblia. Esqueceu as loucuras de Ellen White. A esposa de Israel Damon complementou nessa entrevista aí, dizendo o seguinte: faz mais ou menos 20 anos desde que estivemos associados à Sra. White, mas lembramos muito bem que suas primeiras visões ou visão foram contadas tanto por ela quanto por outros, especialmente pela Sra. White, em conexão com a pregação da porta fechada, e serviram para substanciá-la. Aquilo que eu falei para vocês, aquela primeira visão dela é totalmente ligada à porta fechada do Joseph Turner, blá blá blá, vocês já sabem. Enquanto estávamos sob essa influência e pregando as suas visões, ela, em visão, viu N.G. Reed e Israel Damon no reino de Deus, em um estado imortal e coroados. Olha só. Depois disso, quando mudaram de ideia sobre a veracidade das suas visões, ela os viu finalmente perdidos. Pergunta dela, como pode, né? Como ambas as coisas poderiam ser verdadeiras? Acredito que uma era tão falsa quanto a outra e que Deus nunca lhe disse nada desse tipo. Claro, a mulher descobriu a falcatrua. A mulher uma hora vê o cara coroado no reino de Deus. Outra hora, aí quando ele fala, não, Ellen White tá, essa mulher tá... Ah é? Então você também tá fora do céu. Ela era assim, entendeu? Como a gente já mostrou aqui diversas vezes. Bom, foi por isso que o casal White decidiu tirar a história do Israel Damon da versão de 1877 do Spiritual Gifts. Por quê? Porque nessa história que eles tinham publicado originalmente, eles colocavam o Israel Damon como um grande herói de Deus. Você lembra? Na história que ela descreveu ali, o cara é um herói de Deus. O poder de Deus tinha caído sobre ele. Ninguém conseguia mover o cara. Claro, naquela época ele apoiava Ellen White. Então, né, ela falava super bem dele. Mas foi só ele perder a crença nas visões dela que o herói de Deus, né, milagrosamente, assim, de repente, se tornou um inimigo de Deus e do reino. Bom, e isso ela não podia aceitar, muito menos promulgar. Então, por isso que ela, quando ele, né, disparou ali aquela entrevista, ela falou, não, peraí, deixa eu tirar esse cara aqui do meu livro agora. Além do que, né, gente, como que ela iria explicar para os outros que antes ela tinha visto o cara salvo, coroado, e agora, subitamente, viu ele como uma alma perdida? Ia ficar muito complicado explicar, melhor tirar tudo isso dos escritos inspirados dela, para evitar perguntas constrangedoras, né? Bom, o fato é, galera, que chegando ali no final do século XIX, esse exercício de retirar antigos textos embaraçosos da Sra. White dos seus livros já havia virado rotina para a igreja adventista, né? E enquanto ainda não existia, mas assim, enquanto ainda não existia internet, que teria o poder de desmascarar ela mais rapidamente, como nós estamos fazendo aqui agora, o ministério dela ainda conseguia se desviar das gafes mais reveladoras ali, e com isso o ministério dela sobreviveu e prosperou, mesmo após a morte dela, e se manteve até em bastante crescimento, assim como de outros falsos profetas, como o Joseph Smith, lá da Igreja dos Mormons, e o Charles Russell, do Testemunho de Jeová. Essas seitas pseudo-cristãs aí. Bom, gente, a verdade é que esse caso do Israel Damon foi algo muito forte e serve aí, né, fica aí para nós hoje, para a gente analisar e ver como era, de fato, ali o início do movimento adventista, como eles se reuniam e como eram as visões de Ellen White, como ela agia, etc. Bom, que tudo indica, os adventistas onde eles iam, eles arranjavam confusão ali. E isso aconteceu na Europa e na Austrália também agora, também com a lei, com a polícia, mas agora relacionado à questão do decreto dominical. A gente falou bastante sobre isso no volume 2, mas vamos trazer de novo aqui agora. É importante, porque envolve também essa luta com a lei aí. E
na verdade, quando a gente entende o que aconteceu ali na Austrália e na Europa, com a Igreja Adventista, a gente consegue imediatamente desconstruir toda essa ideia do decreto dominical e entender que isso aí nada a ver. Vocês vão ver aqui agora, tá? Bom, em 1847, Ellen White escreveu o seguinte a respeito do decreto dominical e da marca da besta. Vi que todos os que não recebessem a marca da besta, nem da sua imagem, na testa ou nas mãos, não poderiam comprar ou vender. Vi que o número 666 da imagem da besta estava completo, que foi a besta que mudou o sábado e a imagem da besta que continuou o trabalho e guardava o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E tudo o que nos foi exigido foi abandonar o sábado de Deus e observar o sábado do Papa. Então teríamos a marca da besta e da sua imagem. Mais à frente, alguns outros textos da Mensageira do Senhor acabaram, né, por solidificar a escatologia adventista de uma vez por todas entre os membros da Igreja Adventista. Vamos ver alguns desses textos e entender por que ela escrevendo, né, a respeito disso solidificou e não tem mais jeito de mudar esse negócio aqui porque ela morreu, né? Então não tem mais ninguém com autoridade profética na Igreja Adventista para mudar isso, então fica esse entendimento ultrapassado e furado completamente da escatologia adventista, que não funciona, galera, tá? Digamos assim, poderia funcionar na época ali do final da vida de Ellen White, por causa disso aqui que vocês já vão ver, mas hoje em dia não vale nada. Olha só. Olha o que ela escreveu. João foi chamado para observar um povo diferente daqueles que adoram a besta ou sua imagem ao guardar o primeiro dia da semana. A observância desse dia é a marca da besta. A marca da besta é o sábado papal. Quando o teste chegar, será claramente mostrado qual é a marca da besta. É a observância do domingo. Comentário bíblico adventista. Olha esse último aqui também. Não tem como confundir esse negócio, está claríssimo. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial do Senhor da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. Bom, ou seja, segundo a escatologia adventista, né, alguém para poder receber a marca da besta, ele deve obrigatoriamente observar o domingo. Mas como que se observa o domingo, Ellen White? Responde para nós. Ela responde. Se a luz da verdade lhe foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há base na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim você se agarra ao falso sábado, recusando-se a santificar o sábado que Deus chama de meu dia santo, você recebe a marca da besta. Quando isso ocorre? Quando você obedece ao decreto que ordena que cesse o trabalho no domingo e adore a Deus, sabendo que não há uma palavra na Bíblia mostrando que o domingo seja algo além de um dia comum de trabalho. Você concorda em receber a marca da besta e rejeita o selo de Deus. Ou seja, segundo Ellen White, gente, o sujeito recebe a marca da besta por observar o domingo, basicamente agindo da seguinte forma. Forma número 1, deixando de trabalhar no domingo e, forma número 2, adorando a Deus no domingo. Foi isso que ela falou ali, né? Olha lá. Quando isso ocorre? Quando você obedece ao decreto que ordena que cesse o trabalho no domingo e adore a Deus. Então, parou de trabalhar no domingo, adorou a Deus no domingo, recebeu a marca da besta. É o que ela falou ali. Tá. Então, muito bem. Por que isso é importante para nós, né? Porque a gente vai entender agora todo o contexto de quando que ela falou esse negócio aqui. E aí vocês vão juntar as peças e eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão entender. Bom, gente, a verdade é, nessa época existiam essas leis azuis, chamadas leis azuis, que estavam rolando ali na Europa e nos Estados Unidos, tá? De novo, quer saber muito mais a respeito disso? Vá ler lá no volume 2 do Escrutínio do Adventismo, a gente entra em minúcias, detalhes profundos ali sobre isso. Mas, basicamente é o seguinte, no final do século XIX, início do século XX, né, essas leis aí estavam rolando na Europa e nos Estados Unidos, e elas proibiam alguns tipos de trabalho no dia de domingo. Quem violasse essas leis poderiam ser condenados e até mesmo presos por um curto período de tempo. Não tinha nada de morte, também não era por muito tempo.
Mas tinha esse negócio aí. Bom, toda essa movimentação, gente, assustou os adventistas a ponto de criarem essa ideia escatológica adventista do decreto dominical. Por quê? Eles viram, se a gente vai ser preso se trabalhar no domingo, a gente guarda o sábado, eles juntaram essa conta, sábado, domingo, opa, é isso aqui, a marca da besta é isso daqui, o fim do mundo chegou, é agora, e começaram a bater nessa tecla aí. Muito bem. A verdade é que Ellen White, ela falou a respeito disso antes de morrer. Ela tinha falado, ó, se acontecer esse negócio aí de sair esse decreto mesmo, de maneira nacional, vocês ajam dessa forma aqui, ó. Ela falou, olha só. Que forma? Vocês vão ver agora. Há diante de nós a perspectiva de uma luta contínua, arriscando-nos a prisão, perda de propriedade e até mesmo da própria vida. A mulher já exagerava, né? Chutou o balde. Para defender a lei de Deus, que é tornada nula pela lei dos homens. Nessa situação, a política mundana instigará uma conformidade exterior com as leis do país, em prol da paz e harmonia. E há aqueles que até mesmo instigarão tal curso a partir das Escrituras, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. As autoridades que existem foram constituídas por Deus. E ainda, aqueles que buscam compelir os homens a observar uma instituição do papado e pisam na autoridade de Deus, estão realizando um trabalho semelhante ao dos líderes judeus nos dias dos apóstolos. Quando as leis dos governantes terrenos são colocadas em oposição às leis do supremo governante do universo, então aqueles que são súditos leais de Deus serão fiéis a ele. Tá, com relação a isso a gente concorda, tá? Se um dia a lei de Deus for colocada em xeque, a lei da nova aliança, a aliança que a gente pertence, e isso se contrastar com a lei dos homens, é claro que eu vou ficar com a lei de Deus, como eu já fico. Né? Por exemplo, com relação a questões de aborto, assuntos LGBTQ aí, não sei o que, tudo esse negócio aí eu sou contra, tá? Eu sou contra. Entre essas leis dos homens e a lei de Deus, eu fico com a lei de Deus, é óbvio. Mas o problema o que a gente viu que Ellen White tinha pregado aqui, dizendo, ó, né, o que ela cria, o que ela dizia que cria, né, entre que era a lei de Deus para ela, que era a guarda do sábado, e a lei dos homens, que segundo ela ia ser a guarda do domingo, e que eles deveriam segurar isso até a morte, mesmo que morresse, eles deveriam permanecer firmes. Quando a coisa apertou, não foi bem assim, tá? Por quê? Olha só. Eles, na verdade, os adventistas, eles entenderam errado o mandamento ali, o quarto mandamento. Eles leram assim, ó. Por 6 dias trabalhará, o 7º dia descansará de toda a sua obra, etc. Tá. Eles entendiam esse mandamento com a obrigação de ter que trabalhar necessariamente por 6 dias. Então, tinha esse entendimento. Então, assim, para eles eram obrigados a trabalhar no domingo, para seguir a lei de Deus. Tá? Mas não era isso, não é isso que o quarto mandamento diz. Né? Ele diz que vocês, na verdade, assim, né? Vocês podem trabalhar por 6 dias, mas guardem um dia da semana, guardem um sábado, etc. Isso sim que tinha sido dado ali como sinal ao povo de Israel. Tá, aí houve um racha. Por quê? Na igreja. No entendimento desse mandamento. Por quê? Alguns diziam, não, peraí, a gente é obrigado por Deus, pela lei de Deus, a gente é obrigado a trabalhar no domingo. Então, saiu essa lei aqui, mas tá, a gente vai trabalhar no domingo e dane-se. E o outro povo, dentro da igreja, falou, não tem nada a ver, esse entendimento tá errado. Eles, né, eu não vou ser preso por causa disso, não faz sentido. Então houve um racha na liderança da igreja, tal. Algumas pessoas de fato foram presas, né, na Europa. E aí ficou essa discussão. E agora, né? Logo em seguida na Austrália, o mesmo problema acabou ocorrendo ali com algumas casas publicadoras. Isso aconteceu mais com as casas publicadoras da Igreja Adventista. Então, houve essa dúvida novamente na Austrália, uma lei foi implementada lá, obrigando os comércios a fecharem nos domingos, na área de Melbourne,
e obrigaram a Casa Publicadora de Melbourne a fechar. Durante 3 domingos seguidos, eles desobedeceram e abriram no domingo. Aí as autoridades chegaram e falaram: se vocês abrirem mais uma vez, mais no domingo, a gente vai ter que prender vocês. Eles não sabiam o que fazer, falaram: e agora? O que Deus teria a falar a respeito disso? Para eles, quem era Deus? A voz de Deus na Terra, Ellen White. Então chamaram Ellen White e falaram: e aí, Ellen White, e agora? O que a gente faz? Vai preso? Continua trabalhando no domingo? Vai preso ou fechamos no domingo? Trouxeram o problema para ela, tá? O que vocês acham que deveria ser a solução óbvia nesse caso? Para Ellen White, para ela. Ela não tinha falado lá atrás, vocês devem, podem morrer, mas não obedeçam à lei dos homens. Ou seja, né, continuem abrindo nos domingos. Ela, para ser coerente, ela tinha que fazer isso, certo? Errado. Quando a coisa apertou lá na Austrália, ela, se eu não me engano, nessa época ela estava morando na Austrália, ou seja, a coisa ia apertar pro lado dela também. Ela não seguiu o que ela tinha dito anteriormente, que era o seguinte, o que ela tinha dito, quando as leis dos governantes terrenos são colocadas em oposição às leis do Supremo Governante do Universo, então aqueles que são súditos leais de Deus serão fiéis a ele. Não, ela não repetiu isso. Quando a coisa apertou, o que ela falou? Olha lá. A luz que me foi dada pelo Senhor, em um momento em que estávamos esperando uma crise exatamente como você parece estar se aproximando, foi que quando as pessoas fossem movidas por um poder vindo de baixo para impor a observância do domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar sua sabedoria a abstenção do trabalho ordinário nesse dia, dedicando-o ao esforço missionário. E aí em seguida ele escreveu: em certo momento, aqueles responsáveis pela nossa escola em Avondale me perguntaram, dizendo: o que devemos fazer? Os oficiais da lei foram comissionados para prender aqueles que trabalham no domingo. Eu respondi: será muito fácil evitar essa dificuldade. Deem o domingo ao Senhor como um dia para realizar trabalho missionário. Leve os estudantes para realizar reuniões em diferentes lugares e para realizar trabalho missionário médico. Eles encontrarão as pessoas em casa e terão uma oportunidade esplêndida de apresentar a verdade. Essa forma de passar o domingo é sempre aceitável ao Senhor. Então, segundo Ellen White, os adventistas deveriam encarar o dia de domingo da seguinte forma: não trabalhar nesse dia, realizar reuniões e praticar trabalhos missionários. Segundo ela, passar o domingo dessa forma é sempre aceitável ao Senhor. Então, com relação a essas declarações de Ellen White, nós propomos os seguintes questionamentos. Qual seria a diferença entre o que ela aconselhou que os adventistas fizessem no dia de domingo e o que os batistas, os assembleianos, os presbiterianos, metodistas, luteranos, etc., fazem nesse dia? Qual a diferença? Eles, da mesma forma, não trabalham no domingo, realizam reuniões religiosas e praticam trabalhos missionários. É exatamente o que eles fazem. Se isso é aceitável para os adventistas fazerem, por que não seria aceitável também para todo o resto do mundo evangélico? E por que a observância do domingo seria a marca da besta, se a mensageira do Senhor declarou que tal observância dessa forma seria aceitável ao Senhor? Não dá para entender não, galera. Se os evangélicos vão receber a marca da besta, observando o domingo dessa forma, por que os adventistas também não vão receber a marca da besta se eles vão estar fazendo igualzinho? Além disso, se os adventistas seguirem o conselho de Ellen White aqui, esse conselho aí, como que é possível que algum dia eles sejam perseguidos pela besta por violarem o decreto dominical? Por que motivo que aqueles que vão estabelecer o decreto dominical iriam perseguir e matar pessoas que estariam fazendo o mesmo que eles próprios durante o dia de domingo? Me diga. Ou seja, realizando reuniões, trabalhos missionários e deixando de trabalhar. Não dá para entender, galera. Alguém me explica aqui. Aliás, como que esses perseguidores irão distinguir os adventistas do restante do mundo evangélico? Eles vão estar fazendo a mesma coisa. Seria impossível processar os adventistas e prender eles se eles agirem dessa forma aí. Então, por que, me responda, algum teólogo ou pastor adventista, por que algum adventista deve temer o decreto dominical?
Se ela já deu a saída aí. Própria profetisa adventista já deu a saída, já apresentou as instruções sobre como agir para prevenir qualquer tipo de prisão e perseguição pela violação do domingo. Vamos ver aí no quadro abaixo, aí na sua tela, como que vamos fazer as comparações do que ela disse em 1898 e em 1902. Olha lá, antes da coisa apertar. Você recebe a marca da besta quando você obedece ao decreto que ordena que você pare de trabalhar no domingo e adore a Deus. Depois, quando o povo fosse compelido a observar no domingo, os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Antes, nessa situação, a política mundana exigirá uma conformidade externa com as leis do país em prol da paz e da harmonia. Depois, dediquem o domingo para realizar trabalho missionário ao Senhor. Então, o que Ellen White fez quando ela declarou isso, gente? Na realidade, o que ela fez? Quais são as implicações disso? Ela simplesmente lança por terra toda a narrativa escatológica adventista e ela acaba destruindo o principal argumento do seu maior best-seller, aí, O Grande Conflito. Que era o quê? A perseguição dos mocinhos adventistas, guardadores do sábado, pelos malvados evangélicos guardadores do domingo. Guardadores que nem guardam o domingo, na verdade, né? Então, assim, mais uma vez fica claro, cristalina a narrativa, que a narrativa da Sra. White ela muda como um camaleão de acordo com a necessidade, né, da igreja adventista de se adaptar para um momento específico ali da sua história. Só que dessa vez o preço a se pagar foi muito alto. Qual foi esse preço? A invalidação de todo o enunciado escatológico da sua própria igreja adventista. É isso, gente. Essa é a realidade dos fatos, estão aí. Muito mais detalhes sobre isso você tem no Desquestionando Adventismo volume 3. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a hipocrisia de Ellen White. A gente vai falar sobre ostras, joias, dinheiros e muitos dinheiros. Não perca, tá sensacional o próximo vídeo aí. Vocês vão descobrir muita coisa nova aí sobre Ellen White. Tá bom, gente? Não se esqueça da promoção. Vai concorrer agora, é hora de... Se você já não comentou, comenta aqui. Se inscreve no canal, curte o canal, espalhe esse vídeo para todo mundo que você conhece aí, evangélico, adventista, católico, para todo mundo. E no Instagram, você deixa lá um review do volume 2, tá? Lá na Amazon. Bate um print, joga nos seus stories, escreve eu quero Jogo da Velha, volume 3. Eu quero volume 3. Eu quero volume 3. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado. Até daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. Um grande abraço. E fiquem com Deus.